Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que aconteceu no terceiro trimestre e último, né, da gravidez, como que foi esse último momento aí. Pois é, gente, esse último momento foi tenso, foi um dos momentos mais tensos que eu realmente tive na gestação inteira. Eu descobri vários problemas aí, principalmente no finalzinho mesmo da gravidez, coisas que acarretaram até um parto de risco, que eu vou contar pra vocês no relato do parto. Eu acabei tendo um parto aí de alto risco, por conta de algumas complicações que eu vou contar agora em detalhes pra vocês. Como vocês podem ver, eu não estou mais grávida, né? Porque eu tô contando isso pra vocês depois de já ter acontecido. Eu sempre fiz isso nos outros diários. Sempre quando acontecia, eu contava pra vocês depois. E como o último trimestre é o trimestre final, eu já não estou mais grávida. Hoje já o meu bebê está aí com 20 dias. Bom, gente, no último trimestre, que é a reta final da gravidez, eu comecei a ter vários problemas. Fiz alguns exames sobre glicemia e não dava alterado, sabe? Aquele exame que é já pedido no pré-natal, não teve complicação nenhuma. Bom, gente, eu tive que pegar ele para poder continuar o vídeo aqui, né? Teve um dos exames que deu uma leve alteração, que na verdade tinha sido um exame quando eu tava lá com 12 semanas. Então, a doutora falou assim, olha, a gente vai fazer aquele exame de glicemia, precisa medir a glicemia em 3 horários. Você mede no jejum, aí você vai para casa, toma café, você volta no laboratório, mede de novo, depois você almoça e à tarde você vai medir de novo. Então, 3 vezes ao dia. E esse exame é que deu alterado. Nisso, a minha doutora que estava fazendo pré-natal, ela me encaminhou para uma endócrino para que eu fizesse o acompanhamento de uma possível diabetes gestacional, porque ela já estava desconfiada de acordo com os sintomas ali, de acordo com os exames, né? Pois é, eu comecei a medir todos os dias, em vários horários, a picadinha do dedo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quem é diabético, ou quem teve algum sintoma, ou quem conhece alguém próximo que tem diabetes, sabe do que eu tô falando. É um aparelhinho que a gente compra na farmácia e fica picando no dedo com uma fitinha e toda hora tem que ficar medindo. Você terminou de tomar café, você vai medir, você em jejum, você mede antes de dormir e tal. Vários horários do dia você pica seu dedo e tira um pouquinho do sangue. Ali no aparelhinho vai aparecer o tanto de glicemia que você tá no momento. Daí você vai fazendo um controle, vai escrevendo num papel, fazendo um diário ali de glicemia, um controle, e depois você leva para tua doutora, teu médico que está acompanhando, para ver a situação, né? E foi o que eu fiz. No meu caso, deu bastante alterado. Teve um dia, para vocês terem ideia, gente, o ideal é 120. Já fazia 2 horas que eu tinha comido. No meu caso, deu 260. Vocês imaginem só? Deu muito alterado, né? Por conta disso, eu tive que começar a tomar insulina. 3 vezes ao dia. Mesmo assim, minha glicemia não estava baixando. Eu tive que aumentar a quantidade até mesmo de insulina para injetar. Durante 3 vezes ao dia, eu tinha que fazer isso. De tudo isso, da questão da diabetes gestacional, né, o líquido amniótico de dentro da placenta, ele tende a aumentar. E o líquido aumentado, assim como o pouco líquido, o bebê corre muito risco de vida, né? E eu tava tendo um líquido muito alto. Então, por conta de tudo isso, minha gravidez ela se tornou de alto risco. Aliás, eu tinha que medir a pressão também. Além de medir a glicemia, eu tinha que ficar sempre medindo a pressão. Mas na pressão nunca foi alterada, gente. A glicemia, só que eu tive problema, né? Então, assim, foi um trimestre bem complicado. Graças a Deus eu tava com um bom plano de saúde, que, assim, deu uma cobertura ótima, porque afinal foram bastante coisas, foram bastante exames, que eu acho que no SUS não iria cobrir tudo isso e ter que esperar, ter que, né, ficar indo atrás.
E graças a Deus, assim, meu plano cobriu tudo e deu tudo certo, sem burocracia, sem nada. Então, isso foi uma baita vantagem aí. Bom, gente, mas as lições que a gente aprende é que as coisas elas não estão tão no nosso controle como a gente pensa. Desde o começo da minha gravidez eu já contei pra vocês aqui que eu queria ter parto normal e eu queria que fosse tudo tão perfeito, eu queria fazer exercícios voltados pra grávida, eu queria fazer uma série de coisas assim que fossem tudo voltados para um bom parto normal. As coisas fugiram do meu controle, porque a minha ideia é que tudo fosse perfeitamente bem, que fosse tudo muito natural, fosse tudo muito bom. Mas ao mesmo tempo, sabe quando você sente que Deus está cuidando de você, que tudo está no controle de Deus e Ele está querendo te ensinar algo? E eu aprendi muito nesse tempo aí, nesse último trimestre, que as coisas, por mais que a gente queira controlar, elas não estão tão no nosso controle assim. E a gente precisa aprender a lidar com isso, a gente precisa aprender a lidar com as frustrações, a gente precisa aprender a lidar com momentos em que nós não vamos conseguir controlar a situação. Porém, nós precisamos ter a certeza que Deus sempre está conosco, ter a certeza que Ele cuida da gente, que Ele está no controle de tudo. Porque Ele sim tem o controle da situação, né? A gente não tem, mas Ele tem o controle de toda a situação. Então, eu aprendi muito nesse último trimestre a voltar os meus olhos para Deus mesmo, porque é nele que eu encontrei forças, é nele que eu encontrei, assim, refúgio para acalmar meu coração. Às vezes eu tinha muito medo de que a qualquer momento o bebê pudesse morrer dentro da barriga, gente, porque quando o líquido está muito aumentado, é muito comum acontecer o óbito fetal. Eu ficava tentando sentir ele mexer a todo momento ali, sabe? E eu já perdi, né? Eu já sofri um aborto no passado. Já contei pra vocês aqui, se vocês não viram, o link tá aqui embaixo. Então, assim, eu não queria ter que viver esse momento de novo, tão difícil. Mas nós precisamos ter a certeza que Deus está no controle da situação, independente do que a gente pense, do que aconteça. Mesmo sendo uma gravidez de alto risco, mesmo tendo tudo isso, no final deu tudo certo e, pra glória de Deus, estou aqui mostrando pra vocês, né, o Augusto, esse presente de Deus, ó, tá até com roupa combinando comigo. Bom, e pra finalizar, a minha filha tem que estar no vídeo também, né, gente? Lembra que todo vídeo finalize com ela aqui. Pessoal? E se inscreva no canal. Sempre tem que ter ela pra dar essa dica, esse recadinho super importante pra vocês, né? Tchau, gente! Tchau, gente! Deus abençoe!